Você sonhou com um cavalo vermelho? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, quero saber o significado desse sonho. Eu sonhei perdida. Eu montava um cavalo vermelho e a gente se perdia numa cidade, mas não encontrei a pessoa, mas encontrei muitas crianças que me ajudavam a encontrar o caminho, mas eu não encontrava o caminho. E eu via por onde passavam muitas irmãs orando, mas não encontrava a irmã que eu precisava. Que a paz de Deus esteja com você sempre, finaliza a internauta. Bom, do que você precisa na vida desperta? Você precisa ouvir conselhos. Conselho é bom, tá? E o conselho de graça também é muito bom. Tem um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. E esse é um ditado mentiroso. Um problema é que as pessoas, quando precisam de conselhos, vão se aconselhar com pessoas inaptas. Às vezes, até se aconselham com pessoas esotéricas ou com pessoas que sabem menos acerca do assunto dos quais elas precisam obter esclarecimento. Então, o que você precisa fazer na vida desperta é reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa ouvir conselhos. Mas, com a habitualidade na qual você se encontra, você não vai obter sucesso. Por que você se viu numa cidade? A cidade representa o contexto onde você já está inserida. E você ali buscou ajuda, mas apareceram crianças que não conseguiram conduzir você com sucesso. Então, representa que no contexto no qual você se encontra, você não vai obter o que busca, aquilo que precisa. Porque as crianças nesse sonho ali representam muitos problemas. Então, você já tem algo para resolver, para esclarecer. Mas você está num contexto onde muitas pessoas estão também cheias de problemas. E daí elas não podem aconselhar você, porque você estaria fazendo mais do mesmo. Você está carregada de problemas e as pessoas às quais você busca ajuda também. Então, não tem como obter sucesso. Você precisa reconhecer também que o seu contexto não vem a somar. Daí você procurava uma irmã e você via muitas pessoas orando, então as pessoas oravam, mas você não encontrava a pessoa que você queria lá naquela multidão de oradores. Então representa essa parte do seu sonho que você não vai encontrar aquilo que você busca, tá? No contexto onde você está. O que você poderia fazer ao acordar de um sonho como esse? Perguntar para você mesmo se você realmente perdoa de coração os seus semelhantes. Será que você não está presa no magnetismo negativo, aonde você deveria reconhecer primeiramente a sua responsabilidade, depois os seus erros? Porque nesse sonho você comete erros. Por que você foi parar num lugar do qual não consegue sair? Por que você não está encontrando a pessoa que precisa encontrar? Né? Então, existe uma distância ainda entre aquela pessoa que você é e aquela pessoa que você busca ser. Mas é através do perdão, tá? Você não pode ter inimizades, você não pode ter desafetos. Você precisa ser muito humilde. Esse cavalo vermelho ali no qual você está montada pode representar as adversidades. Pode representar ali que você está se deixando conduzir, pode ser até mesmo de uma forma inconsciente, por um comportamento que impede você de prosperar, que bloqueia você.
algo parecido com crença limitante, que não deixa a pessoa superar, não deixa a pessoa evoluir de fato. Por que que você estava sobre um cavalo vermelho ali? Porque dentro da parte subconsciente da sua psique, existem comandos lá que não estão vindo a servir. Quando você se desloca, quando você se move, quando você atua no cenário desperto aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, muita coisa acontece com a sua identidade, porque o ser humano tem vibrações. Quando ele pensa, ele transmuta eventos. Quando ele imagina, ele cria uma realidade à parte, que mais cedo ou mais tarde vem para a vida da pessoa. E quando ela imagina, ela está ali criando uma realidade que talvez não venha até de encontro ao que ela busca. Mas quando ela pensa, ela magnetiza também. Existem os corpos sutis, os corpos astrais do ser humano, que são os corpos não visíveis a olho nu. Então, o ser humano, ele é muito complexo em si. E dependendo das informações, dos comandos na parte subconsciente da psique do humano, a pessoa ela é vingativa. Mas ela não é vingativa conscientemente. Suponhamos que ela discute com uma outra pessoa. Ela tem ali atritos com uma outra pessoa. E ela, com o tempo, até esquece aquela encrenca, aquele desafeto tudo. Mas na parte subconsciente da psique dela, ela tem vingança. No astral, ela não perdoa o desafeto. E pior ainda, ela busca vingança para aquele desafeto. Mas já não é mais com a parte consciente da psique. E a parte subconsciente da psique do humano, ela é ultra poderosa. Ela entra em contato com mecanismos extrasensoriais cósmicos, com uma série aí de ferramentas para trazer os resultados para a vida da pessoa. A parte subconsciente da psique do humano é que determina os resultados. E é isso que você está tendo na sua vida. Você tem um projeto ali que você está levando adiante. Você está ali como líder de algo, mas porém com um magnetismo negativo. E você não consegue ver de onde vem isso. Por que que as crianças não conseguem ajudar você? Por que que a irmã que você procura entre as oradoras não é encontrada? Claro, porque você está trabalhando somente com a parte consciente da sua psique. Então, você não tem noção ali de magnetismo negativo, de frequência negativa. Você precisa trabalhar a parte subconsciente da sua psique e lançar o perdão, tá? Você não pode ser uma pessoa ali que esteja de acordo com o todo, projetando a vingança, ali projetando coisas negativas, nem mesmo de uma forma inconsciente, né? É isso que você precisa fazer. Uma metodologia muito eficiente que eu proponho para os internautas aqui no meu canal é a confecção de uma carta mágica. Porque a carta mágica vai mexer na parte subconsciente da sua psique. Aqui embaixo no card deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza assuntos imprescindíveis ainda como a expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre outros. E nestas playlists eu tenho uma chamada carta mágica. Nos vídeos dessa playlist, você aprende a fazer a sua carta mágica. Ela vai servir como antivírus mental e vai fazer ajustes na parte subconsciente da sua psique. Ali na carta mágica, você vai escrever que entrou em paz com todos os seus desafetos,
que você se tornou realmente cristã, perdoando de coração e amando a todos igualmente. Porque a carta precisa ser escrita no pretérito perfeito. Jesus Cristo disse, segundo a Bíblia, que tudo aquilo que pedires ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. Então você pede, mas a oração seguinte, o passo seguinte, é já entrar para a certeza, para um estado ali de realização, de gratidão. Então, a primeira oração, peça aquilo que você quer, mas depois só agradeça, né? Você precisa crer que já recebeu. E é isso o que você precisa ver, tá? Você faz as coisas corretamente durante o dia. Você ora, você faz ali coisas muito positivas. Mas a parte subconsciente da sua psique está trabalhando de uma forma adversa. Ela está trabalhando com magnetismo negativo, com frequências negativas, que é do não perdão e é também a da vingança. Então, os seus desafetos podem estar sofrendo, tá? Por intersecção da parte subconsciente do seu ser. E a parte subconsciente é a parte mais poderosa do humano. São estes ajustes que você precisa fazer aí. Daí, a partir do momento que você lançar essas informações como comandos subconscientes, o seu astral, o seu espiritual começa a se abrir, tá? E daí você começa a encontrar-se no caminho que busca. Prezado internauta, eu tenho aqui no card deste vídeo uma playlist Sonhos com Cavalos. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.